São Paulo tem alguma proposta por Bobadilla, sim ou não? Volante que retorna na próxima semana após servir sua seleção na Copa do Mundo. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo tem proposta por Bobadilla? O volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia se apresenta nessa segunda-feira depois de alguns dias de folga. Ele esteve em 4 dos 5 jogos da seleção paraguaia. Foi titular em 2, reserva em outros 2. Na partida que causou a eliminação do Paraguai contra a França, o Bobadilla nem sequer saiu do banco de reservas. Quero te contar que o São Paulo colocou na cabeça que o Bobadilla é o cara para que o São Paulo garanta dinheiro. O tricolor precisa de pelo menos uma grande venda na janela da metade do ano. Mas até esse momento não existem propostas oficiais. Algumas sondagens, procuras de empresários tentando intermediar acordo. Nada que possa ser chamado de uma negociação mais efetiva. Bobadilla, que havia sido comprado do Cerro Porteño em 2024 por 2.700.000 euros. Hoje, de acordo com o Transfer Marketing, volante de 24 anos de idade está avaliado em 6 milhões de euros. Seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro do ano que vem. Temporada atual de 28 jogos, 3 gols e 5 assistências. O São Paulo sonha em vender o Bobadilla por algo na casa dos 10 milhões de euros. Mas se a ideia é que a Copa do Mundo o valorizasse, a tendência é que isso não ocorra. O fato de ter sido reserva em 2 partidas e nem ter entrado no jogo contra a França certamente não contribui. Fala tudo sobre o meu tricolor São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais. Ronaldi, o Newton está praticamente fechado, ele deve ficar até o fim do ano com a perspectiva de compra em definitivo, sonhando que o Ferrarese e o Botafogo se acertem. Ainda não há busca por outros reforços, tratativas com a XP seguem emperradas, tá? José Canali e Von Barger no São Paulo e o André Silva no Inter. Henrique, o Canali foi especulado por uma conta chamada Radar da Bola, tá? Não sei se é azar meu, mas toda vez que o Radar da Bola posta alguma coisa, a informação é o contrário. Por exemplo, eles postaram ontem que o Dourado do América do México interessa ao Atlético. Fui checar com o pessoal do Atlético, os caras descartaram. Fui checar sobre José Canali no São Paulo, também descartaram. Sobre o Von Barger, eu converso com alguma frequência com o empresário dele. Quer ver, ó? Júlio, boa noite. Tudo bem por aí? Sobre o Von Barger, o Júlio César me contou na quarta-feira que indicou o Andrés Von Barger ao São Paulo. O Dorival pode querer centroavante e o Rafinha ficou de ver, tá? Vou ver se tem alguma atualização sobre essa sugestão. Mas, de fato, o Júlio César, que é empresário do Von Barger no Brasil, o sugeriu na quarta-feira. Importante contar que o Andrés Von Barger é um centroavante que estava no São Lourenço, ele é argentino, que se naturalizou esloveno, temporada passada de altos e baixos, é um jogador mais de referência, aquele 9 mais paradão. Enfim. Que mais? O Corinthians é o único clube que consegue contratar através do calote, escreve o Gilmar Lima. O Erivan encara jogadores liderados pelo São Paulo para procurar outro time, já tem algum destino? Jogadores liberados pelo São Paulo. O São Paulo está tentando se livrar, por exemplo, do Luan e do Tolói desde o começo do ano. Mas está difícil, tá? A verdade é que o Luan e o Tolói não estão muito acelerados nesse processo, não. A tendência é que eles fiquem até dezembro. O Matheus Belém é que acabou sendo negociado, ele vai para o Kabala, lá do Azerbaijão. Vai em definitivo, sem que o São Paulo receba qualquer compensação financeira, o tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse contrato do São Paulo com a Live Nation, não sei se é esse nome, a Live, quer ver? São Paulo, Morumbi, Live, contrato, shows. É Live Nation? É Live Nation, tá? Esse contrato do São Paulo com a Live Nation, Live Nation, tá? Não sei se é esse nome, cheira muito mal. Como se cede o estádio do time em datas de rodada? Sabe de algo? Vamos lá, Léo. O São Paulo estava desesperado, como continua desesperado por dinheiro, né? E aí aparece a Live Nation topando bancar, topando acrescer valores para shows. O São Paulo faturava R$1,5 milhão por mês com shows. R$1,5 milhão por dia. Então, se você fechar 3 dias de show, você tinha R$4,5 milhões. Só que o São Paulo, nessa negociação com a Live Nation, além de conseguir uma antecipação, o São Paulo conseguiu que, com o aluguel do estádio, mais comidas e bebidas, esse valor por data de show chegasse a R$4,5 milhões. Então, se você fecha o estádio
por 20 dias no ano, você tem 90 milhões de reais. Né? Seriam 45 se fossem 10, 90 milhões de reais. Tenta pegar 90 milhões de reais com bilheteria de jogos, com bilheteria líquida. Se o São Paulo fatura 1 milhão de reais por jogo, líquido, você precisaria de 90 jogos e você não faz 90 jogos no ano. Enfim, quando você está muito desesperado por dinheiro, qualquer acordo é bem-vindo. O acordo com a Live Nation me parece bom do ponto de vista financeiro, mas é péssimo do ponto de vista esportivo, porque sem o Morumbi o São Paulo perde bastante força. O que você prefere? Trazer dinheiro para o caixa para pagar, por exemplo, os salários atrasados, para pagar eventualmente problemas que surgiram e vão te permitir eventualmente melhorar o time ou não? Mas eu entendo a tua opinião e a tua posição, tá bom? Ó, Júlio César, representante brasileiro do Von Berger, sugeriu ao Rafinha a contratação na quarta-feira do Von Berger, tá livre, tá? O Rafinha ficou de avaliar e dar uma resposta, mas ainda não houve esse feedback, tá? Então o São Paulo não se animou ou ainda não terminou a avaliação. Então só para quem está chegando agora, Andrés Von Berger, atacante argentino, que se naturalizou esloveno, estava no São Lourenço na temporada passada, foi sugerido ao São Paulo na quarta-feira. E o Rafinha ficou de dar um feedback para o empresário dele, para o Júlio César, nos próximos dias. Esse feedback ainda não chegou. Nicola Macis enganou a torcida do São Paulo. Ô Lucas, eu acho que o torcedor do São Paulo é que se empolgou demais com o Macis, cara. O cara sempre foi o vice do Júlio Casares, cara. Vocês queriam se apegar a uma figura nova e acharam que o cara era o cara. O que ele tinha feito pelo São Paulo? Enfim. E o Internacional está de olho em atacante do São Paulo, André Silva, centroavante de 29 anos de idade, interessa. Colorado procurou nos últimos dias o staff do jogador para entender as condições para uma eventual proposta. São Paulo garante não ter sido procurado e dificilmente vai liberar o André Silva, a menos que a oferta seja extremamente interessante, até porque Caleri, que é o titular da posição, tem contrato só até dezembro e a renovação de contrato emperrou. O Caleri tem pedido bastante dinheiro, ele quer 1.700.000 reais por mês de salário, São Paulo oferece 1.200.000. O Caleri pede 9 milhões de reais de luvas, o São Paulo oferece 2 milhões de reais. O argentino ainda exige o pagamento de dívidas que somam algo na casa dos 7 milhões de reais e prêmios. Em caso de títulos e classificações para a Libertadores da América e para o Mundial, o São Paulo já se manifestou contrário ao pagamento de prêmios. Sobre André Silva, reserva imediato do Caleri. Jogador que ainda não conseguiu decolar depois de uma cirurgia no joelho. Ele vivia grande temporada em 2025. 43 jogos, 14 gols e 4 assistências. Precisou parar por conta desse problema no joelho e na temporada atual ainda não balançou as redes. Foram 18 jogos, nenhum gol marcado e uma assistência. A menos que o Internacional faça uma proposta bem interessante, a tendência é que não saia negócio. E o São Paulo vai ou não contratar Newton? Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira sobre o impasse entre Ferrarese e Botafogo. Newton e Ferrarese seriam trocados em definitivo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo e se tornaria atleta do Botafogo em definitivo para que o Newton pudesse ser transferido para o São Paulo. Newton, que passou por exames médicos no tricolor, chegou a posar para fotos, foi apresentado para os demais jogadores. Faltava apenas a troca de documentos, mas o Ferrarese não aceitou as condições propostas pelo Botafogo e o São Paulo decidiu levar adiante a história do Newton. A operação vai ser concretizada da seguinte maneira: São Paulo fecha com o Newton e fica com ele pelo menos até dezembro, com a esperança de que Ferrarese e Botafogo se acertem até o fim da temporada. Se não acontecer esse acerto, aí o São Paulo compra o Newton em definitivo a partir de 2027. Operação que não vai custar menos de 3 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você: por que a insistência no Newton? Volante que nunca conseguiu se firmar no Botafogo, mesmo com o elenco sendo esvaziado janela após janela. Essa obsessão por um volante que nunca se manifestou como um grande atleta, para um São Paulo que passa por enormes dificuldades financeiras, me chama bastante atenção. Ainda que o Newton tenha a aprovação do Dorival Júnior, essa pressa, essa vontade muito grande do São Paulo em fechar com o Newton, mesmo abrindo mão de outras oportunidades, de jogadores muito mais talentosos e com valor de compra, tudo isso me chama atenção. Gostaria muito de saber a sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário, já registre a sua opinião, beleza? Reviravolta nas tratativas entre São Paulo e Botafogo por Newton e Ferrarese. Newton chegou a passar por exames médicos no São Paulo, tirou fotos com a camisa do tricolor, conheceu seus novos companheiros, mas a negociação de troca em definitivo com o Ferrarese caiu.
Tudo porque Ferrarese e seu empresário não chegaram a um acordo com o Botafogo. Para tentar evitar a perda da contratação de um atleta que estava fechada, São Paulo tem tratativas com o Botafogo para ficar com o Newton em definitivo, mas só começar a pagar a compra do jogador a partir do próximo ano. Confesso que não consigo entender essa insistência do São Paulo no Newton, um volante só normal, que nunca conseguiu ser protagonista no Botafogo, pelo contrário. E se a negociação com o Ferrarese era de algo na casa dos 4,5 milhões, 5 milhões de euros, o São Paulo vai gastar tudo isso por um volante que sempre foi reserva no Botafogo? Essa dúvida vai ser explicada nos próximos dias. Estou em busca dessa resposta e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. São Paulo que tem até agora como único reforço o Vitor Sá, jogador que pertencia ao Krasnodar, o contrato dele não foi renovado. Vitor Sá, inclusive, já foi anunciado. Sobre a busca do São Paulo em relação ao zagueiro, ela segue emperrada e com dificuldades. Importante registrar que todo reforço que o São Paulo for contratar não pode ter investimento de dinheiro nessa temporada pela falta de grana no Morumbi. Nicola, boa noite, tudo bem? É verdade que o São Paulo vai abater a dívida que o Botafogo ainda tem com ele em relação ao Lucas Fernandes e o Lucas Perry para pagar o Newton? Isso ainda não está completamente definido, duvido que a GDA, a nova dona do Botafogo, aceite essa condição, tá? O que estava se discutindo entre as partes era que o São Paulo fecharia com o Newton e torceria para que nos próximos 6 meses o Ferrarese e o Botafogo chegassem a um consenso para permitir que o Ferrarese pudesse se tornar reforço em definitivo do Botafogo e dessa maneira o São Paulo não precisasse comprar o Newton. Então o Newton chega em definitivo, chega ao São Paulo em definitivo, resta saber se o São Paulo vai precisar pagar uma compensação financeira ou não, tá? Vai pagar a compensação financeira se até dezembro Ferrarese e Botafogo não chegarem a um consenso. Acho essa obsessão do São Paulo pelo Newton absolutamente injustificável. Não vejo nada demais no Newton, acho um jogador para lá de... Deixa eu abrir rapidinho os números do Newton, quer ver, ó? Deixa eu colocar na tela aqui rapidinho. Fala, turma, chegamos aí com mais um giro de notícias do São Paulo neste sabadão, com informações de mercado da bola para vocês ficarem atentos e atenados sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube do Brasil, claro que a gente está falando do maior clube do mundo. Então, desde já aperta o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações. Um grande abraço para vocês, nos siga mais, até o próximo vídeo. Fui.